Olá, bom dia, graça e paz, meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes da Rádio Alilaba. Obrigada a todos que estão sintonizados conosco nesta manhã, aqui na programação do nosso Café Espiritual. Convido você mais uma vez a ficar atento à continuação da reflexão da semana passada, onde o tema é vida espiritual sem medos. Eu citei de 6 medos básicos que nós iríamos estar falando, e a semana passada eu falei de 3, porque o assunto é bem interessante e esses 3 eles foram estudados pela classe de alguns especialistas da área da saúde, né? E na semana passada foi a primeira parte, eu falei sobre a pobreza, sobre o envelhecimento, né? Ficar velho, e falei sobre a crítica. E hoje, nessa segunda parte, eu vou falar dos 3 últimos medos básicos, aonde o quarto medo, né, é o medo de perder o amor de alguém. Quem ama, irmão, ele não prende alguém. Esse é um princípio básico. O amor lança fora o medo. Então, se lança fora o medo, não pode prender o outro. Não existe isso de falar para o outro: olha, eu tenho medo de te perder. Porque o amor ele é livre, né? Eu tenho ciúmes de você com fulano, né? Do seu amor acabar por mim e você ir embora. Eu tenho inveja de você com outras pessoas. Isso aí são palavras que a gente tem que ter muito cuidado e entender que Deus não está nesse negócio, né? Nessa situação de prisão, de aprisionar o outro. Não se torne escravo desse sentimento para o mal, mas transforme em algo bom, viu? Isso é libertador. Amor é liberdade, amor é vida, amor é tudo de bom. Ame, irmãos, a Jesus Cristo. Se ame. E com certeza o amor pelo outro será bem saudável. Eu havia feito uma leitura no final da primeira parte, que fica em 1 João 4, do 18 até o 21. E eu vou ler novamente porque eu tenho certeza que nem eu, se eu não tivesse visto, eu não lembraria, né? Então vamos lá. 1 João 4, 18 fala assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E o 21 é dele, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então, irmãos, esse negócio de cobrar do outro, aprisionar o outro com sentimento de uso banal, é muito triste. Porque se aqui em 1 João 4, 21 fala, e dele temos esse mandamento. É um mandamento de Deus. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E amar a seu irmão em Deus é liberdade. O quinto medo básico, a doença. Quem é que não tem medo de ficar doente? Me fala. A doença, irmãos, é algo que assola, ou seja, ele devasta, destrói, arruína qualquer pessoa. Ninguém quer ficar doente, porque doença traz limitações, doença traz dores, né? Então ninguém quer ficar doente. Então esse quinto medo básico, a doença, foi o que eles chegaram à conclusão de que seria um dos medos mais citados
pela humanidade, né? Quando você é jovem, não temos essas preocupações, pois você está no auge do seu vigor, né? Forte, você se acha autossuficiente, que pode tudo, porque você ali não está sentindo dor. É lógico que toda regra é exceção. E quando tudo está bem, como viver pensando em dores, deformações e tantas situações que poderão deixar qualquer pessoa em um estado de paralisia física? Não tem como, né? Isso tudo de que eu estou falando são de questões físicas, questões que nós devemos olhar e entender que o Senhor ele está conosco. Eu quero ler com os irmãos em Mateus 4, 23 e Mateus 14, 14, que fala assim, ó. Primeiro Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Curando todas as enfermidades. Não falou aqui que o Senhor curou, só quem estava com dor aqui, dor ali. Não, ele falou curando todas, né? Então, a gente tem que entender que mesmo mediante sendo um estudo humano, a doença, ela tem um respaldo bíblico que vai amparar você para que você não tenha esse medo de estar doente e não receber a cura, porque tem um que cura. E mais à frente você vai entender sobre essa questão. E Mateus 14, 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, para com quem? Com a multidão, curou os seus enfermos. Então, irmãos, na multidão de pessoas haverá enfermos, e só tem um que cura, que é Jesus Cristo. Agora tem uma coisa que eu citei aqui em cima, que é sobre quando eu falei que quando tudo está bem, como viver pensando nas dores, né? Aí eu falei uma palavra aqui que é deformações. As deformações, elas estão ligadas às questões de limitações físicas, limitações mentais, são deficiências, né? São deficientes. Olha só o que diz Mateus 15, 30. E vieram a ele grandes multidões, que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os lançaram aos pés de Jesus, e ele os sarou. Então, irmãos, se nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sarou a todos os que estavam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos enfermos no meio da multidão, quanto mais hoje, né? Precisamos ter fé para sermos curados pelo Pai. E tem mais, Jesus ainda nomeou 12 discípulos. Vamos ver aqui o que fala em Marcos 3, 14. 14 e 15. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios, além de curar, expulsar os males que estavam naquele povo. E andavam com ele, e aprendiam com Jesus, e estavam com Jesus, e a confiança de Jesus era que eles tivessem fé para impor as mãos sobre os doentes e curá-los. Você é discípulo de Jesus. Saiba que ele te deu autoridade para curar não só a sua enfermidade, porque não é para você ter poder para curar a enfermidade somente dos outros, é para você curar a sua enfermidade também.
Então, se ele deu essa autoridade, né? Então, aqueles que precisam e pedem a sua ajuda também estão acreditando que você tem esse poder. Olha o que diz aqui em Mateus 10 primeiro, né? 10:1. E chamando os seus 12 discípulos, mais uma vez os 12 aqui juntos com Jesus, né? Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Olha só, meus amados, vocês têm noção do que é isso? Jesus chamou os 12 e deu poder. Esse poder não é para qualquer um. Esse poder é para aqueles que creem. E aqui é mais uma confirmação de que enquanto Jesus esteve entre nós como homem, mesmo sendo naquele tempo, Deus o Pai o ungiu e pelo Espírito Santo ele tinha virtude para curar os oprimidos. O que é virtude para você? Eu andei pesquisando aqui, virtude significa qualidade daquele que é considerado correto e desejável. Isso do ponto de vista da moral, correto e desejável no convívio com a sua comunidade de fé, correto e desejável no seu comportamento social. E isso vai muito longe. Eu sei que não é fácil para muitos, mas vale a pena se esforçar para que o hábito de estudar mais as Escrituras nos Evangelhos e pedir estrutura espiritual para que sua mente seja blindada, sua mente seja guardada, para que o medo das doenças não tome conta dos seus pensamentos. E agora, vamos para o último e sexto medo. Qual seria esse, hein? Este é o medo básico, o medo da morte. Quem não tem medo da morte? Lembre que para nós, cristãos, este não é o fim, e sim o começo de uma nova vida, uma vida eterna com Cristo. Mas enquanto homens e mulheres carnais que nós somos, esse é o medo principal da humanidade. Todos estão sujeitos à morte. Ela causa pânico em muitas pessoas. Ela faz com que as pessoas fiquem presas. Se você ficar pensando que a qualquer momento a morte vai bater na sua porta, você não vive. Ou seja, você vai estar vivo, mas em parte morto, parado, travado, sem entender porque esse pavor da morte, sendo que a morte para os cristãos é um começo e não o fim de tudo, né? É preciso viver a vida e buscar tirar o maior proveito desse momento de vida que você tem. Para concluir, saiba que Deus é vida, vida em abundância. E lembre-se também, a morte, mais uma vez, pela terceira vez, é o começo e não o fim. Eu gostaria de ler com vocês aqui em João 11, 25, 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Olha só, é uma pergunta.
né? Se todo aquele que vive e crê em Jesus Cristo nunca morrerá, então, meu irmão, creia, porque mais uma vez eu repito, a morte é o começo e não o fim. Agora em Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então, meu amado, então, minha amada, vou repetir porque é muito importante. Deus é vida, vida em abundância. E lembre-se, a morte é o começo e não o fim. 1 João 4,18 fala: o perfeito amor lança fora todo o medo. O perfeito amor lança fora, joga fora todo o medo. Então, faça uma visitação em todos esses 6 modelos básicos de medo que faz parte da nossa natureza carnal. E acredite que o amor do Pai em nós deve lançar todo o medo fora. Agora eu vou orar pela nossa vida, para que nós nos fortaleçamos no Pai. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Jesus. Como eu te agradeço, como eu sou alegre, Senhor, por ter o teu amor sobre a minha vida. Sei, meu Deus, que estamos falando aqui, Pai, de orientações que foram base de estudos para entender os medos na humanidade. Mas olhando aqui, Senhor, à luz do Evangelho, todos eles foram, Senhor, fortalecidos e fundamentados em versículos verdadeiros, versículos que nos deixam, Senhor, a segurança de entender que não são somente 6 medos, mas são muitos mais. E que neste momento eu peço por cada filho teu, por cada filha tua, que o Senhor os fortaleça em amor, que o Senhor derrame paz, que o Senhor derrame tranquilidade e os ensine, Pai, a confiar em Ti e a entender que a morte não é o fim, mas ela é o começo de uma vida na eternidade contigo, Pai. Que o Senhor fique orientando a cada um através do seu Espírito Santo, Pai, nesta manhã. É o que eu te peço, Senhor. Visita cada lar, visita cada leito de hospital, visita cada enfermo, aonde quer que ele esteja, Pai. Sei que muitos não estão ouvindo, Senhor, neste momento a rádio, mas aqueles que ouvirem, aqueles que forem alcançados, Senhor, por esta palavra, por essa oração, o Senhor, meu Deus, é poderoso para dar-lhes poder, para que eles expulsem todos os espíritos malignos que trazem enfermidade nesses corpos, Pai. Para que eles entendam, Deus, que somente através da busca por Ti, da virtude e da unção do Espírito Santo, eles têm poder e capacidade para orar por um enfermo e tirar todo o mal do corpo dele. Até mesmo, Senhor, para ressuscitar. Eu tenho certeza, Pai, que se eles crerem, se eles colocarem em prática a sua fé, tudo é possível ao que crê. Assim nos ensina, Senhor, a Tua palavra. Fica com cada um deles, Senhor, que eles tenham um final de semana, Senhor, abençoado por Ti. Que a qualquer momento, Senhor, de ameaça de medo e de enfermidade, eles tomem posse e da autoridade do Espírito Santo para expulsar todo esse mal.
Fica conosco, Pai. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.